Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Hoje eu quero trazer para você alguns ensinos da palavra, né? A gente passou pela festa de Shavuot e foi uma festa extremamente importante, né? Para você que não compreende esse tempo, aconteceu, na verdade, foram dois grandes eventos, mas que esses eventos trouxe inúmeras consequências, benefícios para o povo, direitos, deveres a partir do momento que os receberam. Então, originalmente, né, começa em Pêssar, o povo sai do Egito. Sai do Egito. A partir daquele momento, o povo os hebreus, não, o povo de Israel, não está mais sob a lei egípcia, não está mais sob o poder dos deuses. Acabou. Agora é uma nação livre, pelo menos fisicamente, uma nação livre, e agora eles vão aprender a viver em comunidade, com um líder, Moisés, Moshe, e o seu irmão Aaron, né? E liderando ali as mulheres, ajudando, estava Miriam. Então você agora tem uma nova concepção. Está nascendo um povo. Deus gerou um povo de dentro de outro povo. Isso é um nascimento de uma nação. Foram maturados no Egito, viveram no Egito, mas assimilaram muitas coisas, estavam ali esperando a promessa e acontece. O que acontece lá, quando eles chegam no Sinai, após atravessar o mar, imagina a sensação do povo de Israel vendo aquela situação, a liberdade, dizendo, agora não, nós não devemos mais obedecer às leis do Egito. Nós estamos livres das obrigações do Egito. Nós não somos mais obrigados a trabalhar naquele sol escaldante para construir altares, sepulcros ou monumentos para adoração de Faraó e dos outros deuses. Acabou. Agora nós temos que viver como uma nação. Nós nascemos como uma nação, estamos livres, mas ainda falta o que dá o caráter da nação de Israel, né, que define que Israel é um povo e que eles são uma nação, né? A maior representatividade é que esse povo ele tem um código moral. Existe um código moral, mas mais do que um código moral. Este povo eles têm um rei, esse povo tem um reino, uma terra, este povo tem uma lei espiritual, é uma lei moral, né? Não é um código social, civil, apenas para convivência como comunidade, e que define o caráter da nação. Uma nação, você sabe o caráter daquela nação pela lei, pela cultura dele. E faltava isso para o povo de Israel. E Deus convoca todo o povo para imprimir isso neles. Da primeira vez, Deus chama e fala para Moisés: convoca todos os líderes do povo e todo o povo amanhã, porque eu descerei até vós. Eu vou me encontrar com vocês e todos devem se aproximar. E Deus se apresenta no Monte Horeb. Deus desce numa nuvem espessa, trevas espessa, claro, para cobrir a glória dele, porque ninguém o podia ver, o povo nem estava preparado para ver aquela glória, sem essa... Deus sempre se apresenta de primeira envolto nessas trevas espessas para proteger o seu povo. Mas ao mesmo tempo houve terremoto, a montanha estremeceu e houve relâmpagos, trovões, e está escrito que houve vozes, o povo ouviu vozes no meio dos relâmpagos e trovões, não é? Voz kol, kol, né? E aí ouviu-se kolot, tá? No plural, ouviu vozes. Os sábios, na Torá, o Rashi, inclusive, ele comenta que segundo os sábios de Israel, por que está escrito vozes? Porque ali foi naquele momento que Deus deu línguas para o povo de Israel, né? Línguas mesmo de cima. E mais do que isso, línguas no plural, porque na saída do Egito não saiu só os hebreus, saiu junto egípcios que viram o poder de Deus e acompanharam o povo, saiu midianitas também no meio do povo, saiu cuxitas, saiu outros povos que eram escravos, e saíram juntos
E Deus então falou no idioma de todas aquelas nações e imprimiu o espírito, o caráter dele, a lei dele em cada um desses corações, em cada uma dessas línguas, mostrando que Deus queria que aquela lei, que aquele momento marcasse para sempre o caráter de todo o povo de Israel, mas mais do que isso, era para marcar e influenciar o caráter de todas as nações da terra. Porque eles queriam dar um só espírito para o povo, um só Deus, uma só lei. Este código é o que iria unificar os povos, e aqueles povos, por mais que não estivessem ali com eles para sempre, se fosse um dia se encontrar com seu povo, estava nele. Ele teve a experiência. Ele ouviu na língua dele Deus falar, porque não há nenhum povo na terra, irmãos, nunca houve isso, um momento em que Deus falou para 3 milhões de almas e 3 milhões de almas ouviu audivelmente a voz de Deus ao mesmo tempo, só para aquele povo no deserto. E ali Deus já estava entregando o que? A lei. A lei, naquele momento que surge a lei, quando Deus dá a Torá sagrada, ele entrega a Torá para o povo e ele está dizendo: agora vocês vão ver sobre essa lei. E uma lei ela é criada por alguém que é, quando alguém determina uma lei, você está criando um código de conduta para aquele povo. Olha, a partir de um momento, esta lei vai expressar o caráter. Você vê quando ele chama o sacerdote para servir ele. Olha, vista o sacerdote de forma que ele, né, expresse a minha glória, a minha kavod para todos que o verem. E Deus estava dizendo ali, olha, essa lei, quando as pessoas verem como vocês julgam com justiça, como vocês me temem e me amam, porque isso é a lei de Deus. O propósito da lei de Deus não é mostrar o quão bonzinho você é. Pelo contrário, a lei de Deus ela prova o quão mal o homem é, porque a lei é que nos mostra que somos pecadores. E Deus estava dando um código, olha aqui, ó. Vocês vão governar. E se vocês obedecerem tudo que está escrito nessa lei, vocês vão dominar a terra inteira. E todos os povos vão seguir vocês após a sua luz. Eles vão olhar para a sua glória, para a sua luz e vão dizer: é isso que eu quero para a minha vida. E lembre, irmãos, toda vez, toda a Bíblia, narrativa histórica, toda vez que o povo de Deus andou nos caminhos do Senhor, não havia perseguição. E ainda que houvesse essa perseguição, acabava do nada, assim, era destruída facilmente, porque enquanto o povo de Deus cumpre os mandamentos, tem os testemunhos, guarda a palavra de Deus, ele é guardado, ele é protegido e honrado. Quando o povo começa a abandonar, aí vem destruição, invasão, exílio e tudo mais. E aí, agora esse povo tem uma lei para viver. E se há uma lei, significa que tem um juiz para impor essa lei sobre eles. E a lei não foi dada por homens, ou seja, a lei ela foi dada por Deus. E a lei de Deus ela envolve o caráter espiritual, porque tem consequências na alma. Uma doença como, por exemplo, está escrito na Torá, né? Você vai lá em Números 16, número 16, se não me engano, 14, né, 16, a tsarat, né, que muitos traduzem como lepra, né? Não é lepra, é uma doença que ela pega o corpo do homem e se ele sentar, por exemplo, numa cama, a doença passa para o colchão, se ele tocar numa casa, passa para as paredes da casa, destrói a casa. Então era algo muito forte, e isso consequência de uma lashon hara, né, língua maldita, a pessoa falava mal dos outros o tempo inteiro, ou levantava falso testemunho, uma calúnia contra alguém, uma difamação, e como consequência vinha esse mal. Quem que colocava este mal, se não era a lei de Deus operando? Ou seja, ninguém tinha poder sobre essa doença, ninguém nem sabia como isso funcionava. Mas a pessoa pecava, vinha o mal sobre ela. Deus determinou: olha, vocês vão guardar a minha lei, vão fazer isso e isso e isso. Se vocês fizerem isso, eu darei frutos no seu tempo, a terra vai produzir para vocês. Quando chegar, eles viveram com o maná, né, com as carnes no deserto, com o maná, eles viram aquilo: olha, eu vou trazer uma medida de comida para você todos os dias.
Na sexta-feira, porém, vocês vão pegar, né, vai cair a quantidade para você ter para sexta e para o sábado. E era exatamente, Deus deu a lei do Shemitah. Deus fala, 6 anos vocês vão trabalhar na terra. No 7º ano é descanso, é o Shemitah. Vocês não vão trabalhar na terra. Deus determinou que o homem tem que trabalhar por 6 anos e ficar de férias 1 ano dedicado a ele. Não é para trabalhar por 1 ano. Deixa que a terra vai produzir fruto para você e vocês vão ter tanta abundância de alimento que vocês ainda daqui a 3 anos ainda vão estar comendo a colheita deste ano que vocês ficaram de férias. Quem que está fazendo isso não é uma obra divina? Tem um caráter espiritual. E aquilo é que deu o caráter do povo, o povo de Deus, para eu saber que este é o povo de Deus e que este povo tem um Deus, porque você só cumpre uma lei quando você crê que aquela lei tem poder e que quem deu aquela lei para você tem poder para fazer ela ser cumprida. Porque quando você menospreza uma lei, é porque ela não tem poder, ela não significa nada para você. É porque você não teme também, né? A falta do temor afasta a pessoa da lei de Deus. Se você não teme, como é que você vai cumprir o que você não teme? Né? Temor não é só medo, não é medo. É respeito, é reverência, é reconhecer. Sobretudo, é o reconhecimento de quem é o juiz. Porque se tem lei, tem um juiz para julgar. Se não há um juiz, não existe lei. A lei ela não é uma lei, não tem poder de lei, ela não impera sobre o homem. O fato de aquela lei ser, né, imposta, ela ter de fato o poder, o caráter cívico, espiritual, moral, justamente é porque há um juiz justo que julgará essa lei e ainda ele vai julgar e ainda existe o executor da sentença após o juiz condenar ou absolver a pessoa. Tem um executor, né? Que hoje o executor da lei, para quem não sabe, é o próprio adversário das nossas almas. Ele é o executor da lei. Se você erra, ele executa a lei contra você. Ele chega diante de Deus e cobra. Ó, fulano de tal fez isso e isso e o senhor escreveu que não era para fazer isso. Eu quero pegar ele, eu quero matar ele, eu quero acabar com ele. E aí, se tiver na lei que você realmente e você não se arrependeu, ele vai executar a lei contra você. E aí não tem para onde correr, só para Deus pedindo misericórdia. E aí ele, com sua infinita bondade e misericórdia, pode revogar uma sentença porque alguém pagou, né? Mas aí isso deu esse caráter. Só que ali a gente já viu essa ação de Deus, né? Esse caráter, e Deus queria que essa nação, este povo, fosse luz. A ideia de Deus quando chamou Abraão era um plano com uma nação. Deus queria criar uma nação que tivesse Deus como rei, e este povo iria cumprir as leis de Deus, eles iam viver coisas extraordinárias e por causa disso eles iriam abençoar todos os povos. Só houve um período na história em que Israel viveu isso, que foi com o rei Salomão. Porque os reis da terra iam até Salomão para ouvir ele. Vocês acham, irmãos, que eles iam ouvir o quê? Era um entretenimento? Quando diz que a rainha de Sabá ia ouvir a sabedoria de Salomão, eles não iam só lá para ouvir, para fazer perguntas como se fosse um computador. Você faz uma pergunta, tive conhecimento. Não, eles iam tomar conselhos do rei. Salomão, o que que eu devo fazer na minha nação? Estou com isso, o que que eu preciso? E ele dava conselhos. As nações ouviam a voz de Salomão e colocavam em prática na sua nação. A terra, todo o planeta durante Salomão viveu em paz. Não havia violência na terra. O reino viveu em pura paz. Uma paz mundial completa. Uma prosperidade como nunca houve. Uma unidade nacional também extraordinária. Claro que não foi obra dele, isso foi obra do rei Davi. Davi é que unificou e deixou tudo pronto. Salomão só se assentou e governou. É claro que a sabedoria de Salomão era maior, né? A gente sabe disso. E ele só estabeleceu ainda mais o reino. E esse era o plano de Deus, mas ele cai, a nação depois cai miseravelmente. O pecado dele foi tão grave que Deus rasga Israel, divide em reino do norte e reino do sul. E após isso nós vemos tudo que deu e a nação não foi exemplo para o mundo. Não foi. Ali a gente viu que foi né, as 10 tribos foram dispersas no mundo inteiro pelos assírios
e até hoje nem sabemos quais tribos é qual, mas aconteceu que há 2000 anos atrás, pela promessa que Deus fez ao seu povo, que ele levantaria pela boca de Moisés, ele falou: O Senhor vosso Deus levantará do meio de vós um profeta semelhante a mim, né? Porque Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou levantar do meio do teu povo um profeta semelhante a ti, e eu porei as minhas palavras na boca dele. E será que todo aquele que não der ouvido à voz dele, eu exterminarei do meio da comunidade de Israel. Né? Quem é este profeta igual a Moisés e que Deus diz: Eu pus a minha palavra na boca dele, e quem não der ouvidos a ele, eu vou eliminar essa alma? Está falando de Jesus, do Mashiach de Israel, do Yeshua. É ele que há 2000 anos veio. O Senhor abriu uma lacuna no tempo e colocou ele aqui. Né? E o propósito dele era fazer o quê? O que a lei e aquele plano, o propósito original de Deus ali no Sinai, não deu certo, não por causa de Deus, mas porque nós falhamos. Nós, o homem, não conseguimos colocar aquilo. Irmãos, a primeira vez que Moisés quebra as tábuas, quando ele vê o povo adorando o bezerro de ouro, ele pega aquelas tábuas de pedra e quebra no chão. Ele fica indignado, ele volta para orar a Deus e Deus fala: Agora, Moisés, você vai fazer o seguinte: você que vai pegar as pedras, como você quebrou, você vai lá e talha as pedras lá na rocha e você traz para mim. Só que agora vai ser diferente. Faça uma arca de madeira de acácia e você vai recobrir ela de ouro, né, dentro e fora. Faça uma arca. No hebraico é o Aron Kodesh, né, o Aron Habrit, né, a arca da aliança, ou é o Aron Kodesh, a arca santa, a arca sagrada, separada. E você vai pegar essa Torá que eu vou escrever e vai colocar, guardar dentro dela. Ali Deus estava passando um segredo para Moisés e para nós, que no porvir, a primeira vez eu dei a minha lei para vocês e você trouxe ela nas mãos, carregando ela, e você quebrou, como todo homem faz. Toda vez que eu confio a minha lei no homem, toda vez que eu confio que o homem fará pelo seu próprio esforço, ele cai, ele destrói a obra de Deus, ele não é capaz. Então Deus diz: agora você vai construir uma arca e põe a Torá dentro. Porque lá em Jeremias 31, Deus diz que naqueles dias eu farei uma nova aliança com a casa de Judá e com Israel. Não como é que eu fiz com vossos pais no deserto, porque eles quebraram a aliança comigo. Mas eu farei uma nova aliança. Eu escreverei a minha lei dentro dos vossos corações. Eu imporei a minha lei dentro dos vossos corações. Ninguém mais vai precisar ensinar a lei, porque todo homem terá a lei dentro dele. Ele fará a lei naturalmente. Como que isso é possível? Porque o Messias, quando ele veio fazer a sua obra redentora, ele morreu e ressuscitou. Irmãos, até o dia que ele veio, ele fez toda a obra maravilhosa dele. Os discípulos, quando veem ele morto, né, falam: Meu, o Messias nesse estado precisava daquilo acontecer. Ele pagou o preço de nós não conseguirmos servir a Deus. Nós não conseguimos alcançar a santidade, nós não podemos ser salvos, nós não conseguimos nos redimir do que fizemos. E nós todos fomos condenados, e como aos Romanos está escrito, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então o Messias intervém na história, o Senhor envia ele, e ele, como está escrito, né, eu cumpri toda a lei. Eu não vim para abolir a lei, mas para torná-la plena. Eu vou ajudar vocês a entender, compreender e aplicar ela na vida de vocês. Mas mais do que isso, ele fez uma promessa. Porque olha o que Deus, olha o que, irmãos, pega o que Jesus falou para os discípulos antes dele subir. Ele pega e diz assim: Olha,
vocês serão minhas testemunhas na Judéia, Jerusalém, na Samaria e até os confins do mundo. Ou seja, vocês vão para todas as nações do mundo. Batizem em meu nome, preguem a minha palavra a todos, façam discípulos de todas as nações. Ele não está dizendo, faça discípulos de Israel, faça discípulos em todas as nações. Ou seja, vocês vão criar um povo. Eu estou mandando vocês ir por todas as nações e juntar um povo para mim. Agora, como eu falei, o que define o caráter de um povo, onde você vai, você sabe quem é cristão e quem não é. Você sabe quem é judeu e não é, porque tem um caráter implícito. A lei, a Bíblia, ele cumpre princípios bíblicos. Ele tem um padrão de comportamento que define que ele é daquele povo. E foi o que Deus mandou por meio de Yeshua. E Yeshua manda os seus discípulos, façam discípulos. Ou seja, vocês vão criar um povo. Vocês vão levantar um povo de toda a terra. Então, eles sabiam a missão. Mas até aquele momento eles não tinham como cumprir essa missão. Antes de Yeshua subir, ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, primeiro a missão, mas você saber qual é a sua missão não significa que você está pronto para cumpri-la, que você sabe como fazê-la. Quantas vezes Yeshua falou para os discípulos, Jesus falou para eles: olha, não fiquem com medo do que vocês vão falar, porque o Espírito que eu vou enviar, o Espírito Santo, que eu pedirei ao Pai e que virá sobre vós, ele vos dará as palavras que vocês têm de usar. E após o Pêssar, que ele ressuscita no final do Pêssar, 40 dias ele fica com os discípulos, e aí faltando 10 dias para Shavuot, para a festa de Pentecostes, o que acontece? Ele sobe, ele assunta aos céus e passa a missão para os discípulos e fala: mas esperem em Jerusalém, porque eu vou fazer alguma coisa para vocês estarem prontos para começar a missão. E 10 dias depois, escrito em Atos capítulo 2, e chegada a festa de Shavuot, e era chegado o tempo de Pentecostes, estavam todos reunidos no templo, na casa de Deus, em Jerusalém. E ouviu como um vento impetuoso, né, que encheu toda a casa, e foi visto de novo kolot, línguas repartidas como que de fogo, e repousou sobre cada um deles. Irmãos, ali, a palavra que está escrito ali, línguas, tanto no grego como no hebraico, não é língua que a pessoa ouviu uma língua de uma nação. Houve línguas de nações e línguas que não está neste mundo, neste planeta. Isso é real, isso é verdadeiro. Tá? Existem línguas que são línguas espirituais. E tinha pessoa que estava ali dentro, tão conectada, que foi de fato para buscar a Deus, que veio de outras nações, que ouviu os discípulos falando em espírito e entendeu o que estava sendo falado, tanto que eles falam um para o outro: o que aconteceu com esses homens? Porque estamos ouvindo eles falarem na nossa língua materna. Então não é o hebraico, estão falando na nossa língua materna as grandezas de Deus. São homens galileus, eles não são galileus, ou seja, nem são estudados. São homens humildes, simples, mas estão falando em vários idiomas e eu estou entendendo na minha língua materna a grandeza de Deus, porque estes homens estão anunciando. E aí outros zombavam: não, estão bêbados, 9 horas da manhã já estão bêbados. E não, mas quem estava conectado entendeu. Ali de novo Deus fez a mesma coisa que fez lá no Sinai. Deus trouxe línguas sobre eles e outros que estavam ali também foram batizados e conseguiam interpretar o que estava sendo falado. E ali pronto começou então os Atos dos Apóstolos. Foi a partir dali que Deus diz: agora começa a missão, espalha. Vocês vão pregar para todos os povos. Não importa se a pessoa não fala hebraico, se ela não fala grego, porque no Espírito todos falavam, e as almas que eram para ser acrescentadas ouviam e recebiam e eram acrescentadas ao reino. Em várias nações, foi feito em Roma, na Grécia, na antiga Turquia, na Tessalônica, em Pérgamo,
E foi feito isso em Israel, e foi feito isso na África, em Cush, e foi feito isso em vários locais, e a terra foi tomada, este poder incendiou a terra inteira, apesar da perseguição, e hoje o Senhor abriu um portal no céu, nesta festa de Shavuot, todo Shavuot é aberto um portal. O Senhor tem para que eu e você sejamos cheios do Espírito. Para que é? O Espírito Santo ele é dado para você, irmãos, para que eu e você sejamos capazes de obedecer a Deus. Porque sem ele é impossível, não é possível viver o que Deus deseja que nós vivamos. Então ele dá o Espírito. E o Espírito, primeiro, é para te capacitar a obedecer, a ouvir a voz dele, obedecer, pôr em prática e cumprir seus mandamentos. E a partir deste momento, você cheio do poder, você vai começar a ser uma influência onde você está e até além onde você for para fazer discípulos, para trazer pessoas e é como se você tivesse realmente repatriando uma alma. Aquela alma se perdeu. Todas as almas que vieram para este mundo, a princípio, Deus em Adão queria salvar, ter uma humanidade como sua família. Eles se perderam. É por isso que Paulo fala: nós estamos numa diáspora, todos somos peregrinos na terra. Peregrino é você e eu, somos da diáspora. Nós estamos na diáspora. Mas o Senhor fará uma reunião do seu povo. Aos Hebreus 11, quando você entender isso, Abraão, ele creu na promessa de Deus, que Deus lhe daria uma pátria, mas ele mesmo morando na pátria que Deus o prometeu, ele não se encantou com isso, porque Deus tinha para ele uma pátria maior, superior, que não era daqui, mas uma celestial. Porque nós todos estamos sendo feitos discípulos e fazendo discípulos na terra para trazer pessoas para o reino de Deus. E quando esse reino de Deus estiver cheio, completo com as almas que tem que estar, então vai ser instaurado este reino aqui na terra. Este reino vai derrotar as trevas e vai ser implantado no mundo inteiro o reino de Deus, com uma única lei. Uma só língua, como Deus promete aos profetas, está escrito que eu darei uma única língua e eles clamarão o meu nome. E eles, olha só, o que está escrito lá em Apocalipse, irmãos? Lembra Apocalipse 21? E eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo. Uma casa. Eis aí a casa de Deus com os homens. E eles serão o seu povo. E o mesmo Deus será o vosso Deus. Zacarias vai dizer a mesma coisa, né? Zacarias 9. E será que naquele dia o Eterno será rei sobre toda a terra? E neste dia o Eterno será um, e seu nome apenas um. Não haverá deuses, haverá um só Deus. E a unificação do reino de toda a humanidade perfeita, a paz só haverá quando a terra entender que só há um Deus, só um Criador, só um juiz, só um rei, só um Pai e Criador de tudo e todos. E aí nunca mais o homem vai disputar por nenhuma picuinha. Não haverá mais por que fazer conflito uns com os outros. Porque nós temos um Criador e Pai, e que é juiz sobre todos. Ele vai decidir onde cada povo vai morar, vai dar as terras e as heranças para cada povo conforme ele determinou no princípio. Ele vai curar as pessoas, curar as almas, curar os corações e as mentes de todo homem da terra. E isso é o chamado, isso é que o Senhor tem para mim e para você, te encher do Espírito dele, para que neste tempo, não importa a perseguição, irmãos, porque houve muita perseguição no passado, mas isso nunca foi, jamais será o suficiente para parar a obra de Deus. Este é o significado, aliás, um pouquinho, né, da revelação do significado de Shavuot, de Pentecostes. Foi para isso que você foi chamado. E o Senhor derramou o Espírito sobre nós,
como em Joel 2:28, né? No Acharit Hayamim, nos últimos tempos será que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre os jovens, os velhos, os adultos, todos. E terão sonhos. Você tem tido sonhos do Senhor? Visões, é um sinal. Você tem visões do Senhor, revelações. E os jovens profetizarão. Vocês vão profetizar. Olha só que coisa extraordinária. Isso é um dos sinais dos últimos tempos. E isso é uma prova do agir do Espírito de Deus sobre toda a carne. Eu deixo essa mensagem para você hoje. Irmãos, dedique a sua vida e o seu tempo para buscar este poder, a força que vem do alto, para você estar apto para desempenhar a missão que Deus deu para você. Nós temos que estar pronto para cumprir essa missão. Entender que a nossa vocação, nós nascemos para servir este Deus e o nosso principal objetivo e missão na Terra é trazer o reino dele para cá, é curar este mundo, é reparar o mundo inteiro, é preparar o reino de Deus para a vinda do Messias que vai reinar. Ele vai reinar. Não percam essa fé, essa esperança nisso, por mais louco que o mundo esteja, irmãos. É necessário que isso tudo aconteça, ele falou. Mas nós continuamos trabalhando para acelerar a volta dele e implantarmos o reino dele no mundo. Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo, Messias. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus.